Aleluia. Irmãos, para você que nos visita, porventura é tua primeira vez hoje aqui, eu só queria dizer que nós somos uma igreja, viu, irmão? Nós somos evangélicos, viu? A gente é crente, irmão, a gente é comportado assim, é porque às vezes, né? Glória a Deus por isso. Temos um desejo no coração muito grande de sempre guardarmos a presença e a vontade do Senhor. Sempre, de alguma forma, trabalhamos tentando organizar a caminhada, nossas reuniões, como as coisas caminharão. Mas tudo é só um esboço, irmão. Não precisa acontecer exatamente como a gente escreveu, não. A gente faz uma organização para termos um caminho a percorrer. Mas, irmãos, todas as vezes que o Senhor quiser fazer diferente daquilo que a gente preparou, ainda que na nossa preparação tenha pessoas que são dedicadas, pessoas que oram, cristãs, né? Tipo assim, porque às vezes a gente tem uma ideia de que para Deus fazer, Deus só faz no improviso. Mas às vezes Deus faz quando homens e mulheres de Deus se sentam e debaixo de temor organizam as coisas. Essa também é uma manifestação da vontade de Deus. Então Deus pode fazer da forma dele, do jeito dele. Mas essa manhã, irmãos, houve uma marca assim para o nosso coração. A gente passou bons minutos, assim, um bom tempo cantando nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória, assim. E a expectativa que há no meu coração é que existe algo grandioso para que Ele faça. Porque Filipe, se foi bradado hoje, nada vai roubar a sua glória, porque existe algo para ser manifesto, existe algo para ser revelado, e junto com isso, Júnior, sempre vem a probabilidade do homem, a tentação do homem se apossar daquilo que é do Senhor. Mas nós declaramos, irmãos, que o nosso coração, por meio do seu Espírito, por meio de uma mesa coletiva, está guardada nele, assim. Eu não vou dizer não toco, mas não tocaremos naquilo que é do Senhor, na glória que é dele, assim. Nada do que acontece aqui. Irmãos, como que vem pessoas de diversos lugares da nossa cidade, da região metropolitana, de outras cidades. Por que eles vêm? Eu não sei te dizer, irmão. Não é por causa de nós. Não é por causa de nós, não é por causa daquilo que nós fazemos. Nós lançamos a semente e dormimos, irmão. E dormimos assim. E eu acho que o crescimento que Deus promove parte do descanso que nós precisamos ter, reconhecendo que com as mãos nós não conseguiremos fazer aquilo que só o Senhor pode. Então nós estamos aqui para declarar assim, sabe, irmãos, e confirmar: nada vai roubar a glória do Senhor em nosso meio. Aquilo que Ele faz, tem feito e fará em nós e no nosso meio, assim. Não tem nada a ver com ninguém, não é sobre uma pessoa, a não ser o Cristo revelado por meio do coletivo. Amém, queridos? Espírito, não há nada aqui sobre nós. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Sabe, irmãos, nós temos nos tornado como um reflexo dos nossos encontros, assim. Com as pessoas que nós encontramos. Eu não quero falar assim necessariamente de um encontro mas tudo aquilo que Deus promove, assim. E se nós, diante daquilo que Deus promove, nós correspondemos à medida de que o Espírito requer de nós, assim. Irmãos, como eu sou grato por todo irmão difícil que eu peguei na minha caminhada. Tem alguns anos, Jucá, são 20 anos de caminhada. Irmão, toda vez que eu encontrei alguém difícil, eu nunca terminei esse ciclo mesmo, assim. Sempre fui desafiado em uma medida de amor, às vezes não correspondida. Porque amar quem ama você é simples, né, irmão? Mas dar uma medida a quem não corresponde, sacrificar por quem não dá resultado, e isso gera um desenvolvimento em nosso coração, em nosso homem interior, irmão. E a gente vai entendendo que os nossos relacionamentos não são... O fundamento do nosso relacionamento não é conveniência, irmão. Não é aquilo que para mim é conveniente. Mas Deus separou a mim e a você, irmão, interceptou. Quando nós íamos para uma caminhada diferente, então eu vou falar de mim, porque como tem muita gente, mas Deus me interceptou, irmão, em uma caminhada que eu havia escolhido. Eu não fiz nada, eu não tinha nada para oferecer, irmão, nada, a não ser uma vida destruída. E eu fui interceptado e Ele me fez livre. Livre para viver tudo aquilo que Ele queria que eu vivesse, irmão. Que até ali, até aquele encontro, eu estava impossibilitado de viver o que Deus tinha. Então, Cleiton, em 2006 Ele me fez livre. Livre da minha própria vontade, do meu querer que tinha arruinado a minha vida. Porque foram as escolhas que eu fiz. Agora, Adriano, Ele não estava me fazendo alguém livre da droga. Ele estava fazendo-me livre da minha própria vontade. Para que eu pudesse agarrar e viver a sua plena vontade. Então Ele me fez livre, nos fez livre. E em 20 anos, irmãos, Deus marcou a minha vida com encontros que provocaram conversões em mim. Então Jesus me aceitou em 2006. E em vários ciclos da minha vida eu passei por processos de conversões. Aonde eu ia por um caminho, Deus me encontrava e com seu infinito amor mudava o curso da minha caminhada. Promovia encontros e às vezes eu queria sair desse encontro que Ele estava promovendo, mas Ele ministrava ao meu coração qual era a vontade dEle, e perseverando naquilo que era a vontade dEle, eu entendi que a cada encontro que o Senhor promove, nós não saímos os mesmos. Por isso, meu irmão, assim, deixa eu te dar um conselho. Você que hoje ouviu nosso irmão Gilcar aqui orando, por realidades que talvez você nunca viu, ou se você já ouviu em algum outro lugar,
e o caminho foi deturpado. E depois não falavam mais de outra coisa. Deixa eu te dizer, antes do Gilcar estar orando pelo que ele orou, nós estávamos no domingo passado falando sobre uma consciência de uma missão. E que tudo aquilo que Deus nos dá é em prol da sua missão. Então deixa eu te dizer, irmão, se Deus acrescentou sobre você sabedoria, não é para que você se destaque como alguém sábio, simplesmente. Ele acrescentou sabedoria para que essa sabedoria alcance e favoreça a vida de outros, que talvez ainda não desfrutam de medidas de sabedoria de Deus. Então nada que Deus nos dá, irmão, é para nos envaidecer, ou para nossa própria glória, porque tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. E eu acredito, irmãos, que essa é uma manhã aonde o Senhor separou para nos fazer encontrar uma medida diferente da sua glória. Rompendo com a liturgia, então, irmãos declarando, eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus, antes que alguém falasse. Antes de ser feito o chamado e a possibilidade, não, eu quero aceitar agora. E o próprio Espírito movendo em nosso meio, irmãos, porque haviam pessoas reconciliando, restaurando o seu caminho com o Pai. E deixa eu te falar, irmão, assim como Paulo no caminho de Damasco, que não era um cara promíscuo, era um homem religioso e zeloso por aquilo que entendia. Ele não estava, irmão, ali buscando operar o mal, porque ele era, não, irmão, ele estava sendo zeloso sem entendimento. Ele precisou encontrar-se, irmão, com Cristo ressurreto, ajustando e alinhando, e depois daquele encontro, Paulo nunca mais foi o mesmo. Eu queria ler com vocês Isaías no capítulo 6, irmão. Porque eu penso que há uma medida de glória do Senhor para ser derramada entre nós aqui essa manhã, que não vai provocar envaidecimento, que talvez provoque que alguns se lancem ao chão, que promova uma autoanálise, e que acabe com o olhar que só envolve o outro e não a si. É uma glória, irmão, que ajusta a nossa perspectiva. Isaías no capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar moveram. A voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Ah, Espírito, nós queremos declarar: envia-me a mim, envia a nós. Não queremos fugir do seu toque. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha no ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sabe, irmãos, já não é mais tempo de nós oferecermos desculpas, sabe? Já não é mais tempo de nós darmos mais uma vez uma boa desculpa. Tem um banquete, Senhor, mas deixa eu te falar, eu comprei uma terra e eu preciso ir lá olhar. Senhor, eu comprei uma junta de bois. Senhor, eu casei. E eu queria que você me liberasse disso. Eu penso, irmãos, que não é mais tempo de nós oferecermos desculpas. Nós conhecemos esse versículo, esse texto. O que antecede é um contexto de Isaías liberando muitos ais
Ai de ti. Ai de ti. E deixa eu te dizer, irmão, como é fácil para nós perceber o problema que está no outro. Como é simples para nós darmos o diagnóstico daquilo que é exterior, daquilo que eu não participo, daquilo que eu não estou junto. Como que a criticidade, o senso crítico, ele toma uma proporção de crescimento rápido, quando não somos participantes daquilo que está acontecendo. Como nós somos rápidos em declarar: ai de ti, ai de você, ai do outro, da outra igreja, diversas situações. Mas a grande verdade é que esse homem veio, e tudo isso que ele disse antecedeu o encontro que mudaria a sua perspectiva de olhar, para onde ele olhar. Porque a verdade, irmãos, é que esse encontro era um encontro preparatório para um envio. E o que seria enviado não seria simplesmente enviado como alguém que liberava ai de ti, que percebia todos os problemas exteriores e realidades vividas por pessoas, Mas nesse caminho, irmãos, em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que houve uma morte no ano em que morreu o rei Uzias. Algo ruim aconteceu. Mas só que também nesse tempo em que uma adversidade, algo ruim aconteceu, foi também o ano em que algo extraordinário se estabeleceu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmão, depois que você vê, a sua vida não serve mais para nada, irmão, no sentido de você operar o que você quer. Não faz sentido mais. Eu vi o Senhor. Eles diziam, os serafins diziam: santo, santo, santo. Olhando um para o outro, declaravam santidade. E nesse tempo, mudou a perspectiva, aquele encontro mudou a perspectiva daquele homem, que vinha em tanta simplicidade, apontando ai de ti, a glória. Ver o Senhor fez com que ele olhasse e declarasse: ai de mim. Esse homem que declarou tantas coisas, tantas realidades externas, quando ele viu o Senhor, e disse: cara, quantas coisas eu declaro com os lábios impuros. Quantas coisas eu falo de lábios impuros. Quantas coisas é falado e nós corremos o risco de falar e ter uma pitada de maldade do coração, tentando conduzir, tentando... E aquele encontro, irmãos, não era um encontro para acusação, era um encontro para um envio. Percebe-se que o homem enviado não foi o homem que disse ai de ti. Não foi o homem que tinha todas as resoluções externas dos problemas contemporâneos. O homem para ser enviado foi o homem que diante do Senhor, vendo o Senhor, declarou: ai de mim. Ele se deparou com as suas mazelas, com as suas questões, com as suas áreas não desenvolvidas.
E eu penso, irmãos, que essa mesma glória que vem e nos impulsiona, nos conduz, nos quebranta, ela também nos faz olhar e sem acusação, perceber as realidades necessárias que precisam ser aperfeiçoadas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus continua querendo enviar seus filhos. E quando eu estou falando de envio, irmãos, eu não estou aqui falando necessariamente de uma outra nação. Eu não estou falando necessariamente de um outro lugar, uma base missionária, ainda que isso possa acontecer para alguns. Mas eu estou falando de uma consciência missional que me leva a reconhecer que o lugar onde eu estou implantado por Deus é o meu campo missionário. É o lugar onde Deus decidiu revelar aos outros, por meio de mim e de você, no lugar onde eu estou. Só que muitas vezes nós fazemos imediatamente um parecer daquele lugar onde nós estamos inseridos. Talvez alguns de nós são daqueles que pediram para Deus me muda de emprego, porque no lugar onde eu estou só tem descrente. Tira-me desse emprego, me coloca em outro lugar que só tem descrente aqui. E às vezes o Espírito, Francisco, tentando dizer assim, ó, é por isso que eu te coloquei aí. Mas Deus, é porque esse aqui e aquele faz isso. Aquela outra pessoa lá faz assim. O outro lá, Senhor, o Senhor não está vendo. E a glória de Deus, que muitas vezes há um desejo de ser manifesta ao outro, precisa ser primeiro revelado a nós, ajustando a nossa perspectiva para que esse encontro anteceda um envio. Como diz a minha esposa, um missionário não convencional. Não necessariamente desses que vão para uma base missionária, mas aqueles que compreenderam que o seu lugar de atuação é onde Deus o estabeleceu, com uma voz, talvez que eu não tenha lá dentro. Só que muitas vezes a guerra dos sentimentos, olhando para aqueles que estão ao redor, como se fosse algo desprezível, da qual você precisa sair. Porque ao redor eles são, eu olho e percebo pessoas muito complicadas. E Deus muitas vezes, por meio do seu Espírito, querendo ministrar a vontade dele sobre o seu coração, mostrando como ele fez com Pedro. Pedro mata e come. Mas Deus, isso é impuro. Não, Pedro. Não faça impuro aquilo que eu santifiquei. Deus não estava mudando a palavra para Pedro, mas Ele estava ampliando a percepção de Pedro sobre o lugar onde ele estava. Pedro, esse povo que tu ainda tem por impuro, o muro foi quebrado, Pedro. Agora se fez um só povo. Eles precisam saber disso. Eles ainda não são. Mas agora foi dado o acesso. Foi dado o acesso. Então, antecedeu o envio de Isaías, o encontro com a glória de Deus. E deixa eu te dizer, irmão, talvez você não foi dos que nesse momento aqui pela manhã pulou, chorou ou veio aqui na frente. Mas se aqui nessa manhã, irmão, você foi alguém que olhou e viu em si
algo que precisa de um toque do Senhor, eu quero te falar, você também foi visitado por essa glória. Porque alguns, Ele move e faz uma expressão de alegria. A outros, Ele vem e conscientiza da importância do envio. E deixa eu te falar, irmão, não tem como nós estarmos caminhando, ouvindo o Senhor e permanecermos da mesma forma. Não dá, irmão. Não dá para sermos a mesma pessoa do início da caminhada. Não dá para sermos a mesma pessoa da estação anterior. O Senhor nos chama a medidas, irmãos, e um crescimento de glória em glória. Um crescimento contínuo. Então nós não estamos nos encontrando como um rito religioso. Nós estamos nos encontrando, irmão, como um povo de expectativa de perceber e conhecer mais da glória de Deus, que nos faz olhar e dizer, ai de mim, mas isso não ser condenação, que nos faz olhar e dizer, ai de mim, mas isso não gerar afastamento como foi com Adão. Mas reconhecer, Daniel, ai de mim. E esse reconhecimento, essa confissão, foi sucedida de um toque, exatamente no lugar aonde foi confessado. Exatamente no lugar aonde ele partilhou. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas deixa eu te falar, se você está assim, não é nessa condição que você vai ficar. Se você está assim, se porventura você olha e diz, cara, eu sou um homem de mente, de coração, há muitos pensamentos, sentimentos, da qual eu não consigo me desvencilhar, me desconectar. E parece, irmãos, que quanto mais há no coração coisas não resolvidas, mais crítico, mais para fora a pessoa se volta. Deixa eu te falar, irmão. O Janderson é que ouve muito assim, quando eu digo para ele, Janderson, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Torneira apertada tem vazamento, irmão. Torneira que tem que arrochar demais, irmão, ela está com problema. Quando você compra, irmão, você tem a medidazinha, não precisa. Se você está precisando apertar muito, e não é sobre torneira que eu estou falando, eu estou falando sobre senso crítico exacerbado. Eu estou falando desse senso crítico constante sobre o outro. Então há muita rigidez com o outro e muita parcialidade consigo. Há muita rigidez para fora, mas muita parcialidade aqui no interior. O encontro de Natan com Davi, irmão, para mim é uma expressão clara dos encontros que Deus promove para trazer de volta, para gerar uma perspectiva a partir do que o Senhor está fazendo. Não necessariamente alguém que para esconder o seu aponta o do outro. Davi, eu vou te contar uma história, Davi. Davi havia um homem e ele tinha uma ovelhinha, Davi. E você acredita que veio outro homem que tinha muitas?
Davi, tu acredita que esse que tinha muitas matou a ovelha desse que só tinha uma? E Davi, ouvindo a história, irmão, completamente entorpecido por causa do seu pecado, ele dá um veredito sem perceber que aquela história parecia com a história dele. Irmãos, eu não sei você, mas às vezes Deus promove encontros para nós, irmãos, que faz a gente perceber na dificuldade do outro, a dureza que está no nosso próprio coração. A ponto, Cleiton, de que às vezes a gente acha que pessoas difíceis são pessoas com problemas difíceis. Mas, irmãos, tem pessoas com problemas dificílimos, mas por causa do coração quebrantado, consegue solucionar a questão difícil. Mas tem pessoas, irmãos, passando por coisas muito simples, mas porque o coração é endurecido, se torna uma situação tão difícil. Então o difícil, irmão, não é o tamanho da situação, é qual a condição de coração para resolver a situação. Como está o coração? Porque o que dificulta não é o tamanho do problema, mas a minha resposta ao que Deus diz. A continuidade naquilo que Deus aponta. Porque nesses 20 anos, irmãos, de caminhada, eu já vi situações dificílimas, mas por causa do quebrantamento de coração, foi solucionado. Como eu já vi, Felipe, separações, divórcios, por coisas tão simples. Por quê? Por que Moisés deu carta de divórcio? Porque grande foi o adultério? Porque a luta financeira foi grande? Por causa da dureza de coração. Por causa da dureza de coração. E esses encontros, às vezes mostram para nós, Francisco, o quanto que também a gente precisa de pastoreio. O quanto que a gente precisa de cuidado. E eu não estou falando só de vocês, irmão, eu estou falando de mim também. Porque pastor tem pastor, irmão. Pastor precisa ter pastor. Todos nós precisamos ser pastoreados e orientados. Eu não estou falando aqui, eu não estou trabalhando aqui, irmão, com o legalismo. Não, eu estou falando da graça que há no serviço pastoral. No cuidado que há no serviço pastoral. Jesus em João 10 diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Jesus estava dizendo assim, quando você se dá a conhecer, você vai também conhecer o outro. Quando você consegue dar o seu coração e partilhar as realidades do seu coração, você também vai conhecer o coração daquele que cuida de você, daquele que orienta você, como ele lidar com as verdades do seu coração. Por isso Jesus disse assim, os que me conhecem se deram a conhecer. Eles me conhecem porque se deram a conhecer. E deixa eu te dizer, irmão, todos os homens que o Senhor tem tornado meus amigos, eu conheço as áreas mais obscuras. Irmãos, os meus amigos não são formados nos diplomas. Eles são formados quando revelam, muitas vezes, como está a condição do seu coração em uma determinada situação. Porque não é sobre perfeição, é sobre quebrantamento. Não é sobre não ter problema,
É sobre se arrepender e se voltar ao Senhor diante dessas realidades. Então Davi diz assim, aconteceu isso? Foi, Davi, você acredita? Digno de morte é esse homem. Irmãos, como nós somos justiceiros quando tentamos encobrir um pecado. E principalmente se esse pecado for algo parecido com realidades que nós não vencemos. Digno de morte. Aí Natan diz, cara, é você esse cara. Você pensa aí, irmão, esse encontro, esse ambiente, e que medida estava Davi a ponto dele não entender que aquela história era dele. Você imagina a medida de embriaguez que Davi estava, de não perceber que aquela história era com ele, era tão parecida. A gente hoje lê e diz, cara, como que ele não percebeu? Era tão nítido. Porque o senso crítico, irmãos, é uma expressão de alguém que está entorpecido. O justiceiro, que tem morte para todos enquanto vive do jeito que quer. Tem o final de tudo, enquanto ele mesmo. E aí, irmão, deixa eu te dizer, eu creio, irmãos, nesses encontros e na glória de Deus que nos faz olhar e dizer, Senhor, passaram-se 20 anos, Senhor. Mas, Senhor, ainda tem coisa aqui que não é Tu, Senhor, não é o Senhor. Senhor, me ajuda nos meus relacionamentos. Senhor, me ajuda a olhar para o outro, que é meu irmão, sem olhar para ele como uma possibilidade de alguém que vai fazer negócio. Irmão, deixa eu te dizer, a mesa do Senhor, ela não é de forma primária, prioritária, network, irmão. Ela é relacional. Tudo que vier depois, tudo que vier, ela parte de um princípio de alguém que se assentou, que se conheceu, e que agora tudo que vier é um relacionamento verdadeiro, fruto de dois irmãos que se encontraram no Espírito, que honram sua palavra, que honram o Senhor, e honram a palavra. Então Davi diz assim, digno de morte. Samuel disse, então, Davi, Natan diz assim, então Davi, é você, cara. É você esse cara. E ali vai começar um aperfeiçoamento, um resgate do coração de Davi. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o problema não foi Davi se assentar no trono, o problema foi Davi perder o coração de pastor. Você entende isso, irmão? Que não tem problema em você se assentar em lugares altos. O problema não foi o lugar que ele se assentou, irmão. O problema foi o coração que se diluiu. Então o trabalho de Deus não era tirar Davi do trono, era resgatar o coração que havia sido perdido. Davi, deixa eu te dizer, Davi, você vai precisar escolher
você vai precisar escolher fome. Ser entregue na mão dos teus inimigos. Ou estar na mão de Deus. 3 dias na mão de Deus. Porque na mão de Deus todo o processo é mais rápido, irmão. O que era 7 anos, 3 anos, na mão de Deus, 3 dias. Porque nas mãos de Deus sempre vai ser mais rápido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Davi escolhe. O objetivo é um. Não era maltratar Davi. Davi diz, não, caia eu na mão do Senhor, que é rico em misericórdia. Quando começou, irmãos, Davi viu o sofrimento do povo, Edgar. Aí Davi disse assim, ó, Senhor, essas ovelhas não têm culpa. Eu errei. Acerta comigo. Porque essas ovelhas de nada têm culpa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele disse isso, Dorinha, é como se Deus tivesse dito assim, ó. Ele olhou para o povo, ele olhou para o exército e não chamou de guerreiros. Ele disse assim, Senhor, essas ovelhas. Aí, Cristiano, é como se Deus dissesse assim, ó, opa, voltou o coração do pastor. Voltou o coração do pastor. O processo vivido trouxe de volta o coração. Então deixa eu te dizer, irmão. Deixa essa glória inserir você nos processos necessários para que Ele possa trazer de volta o coração. São ciclos de Deus, irmãos, dessa glória. Reestabelecendo, não é castigando, não é não. É Davi dizendo, Senhor, que seja sobre mim. Sabe quem era esse, João Neto? Quando Davi encontra Saul para derrotar Golias, ele diz assim, ó, rei, o teu servo estava cuidando das ovelhas, e sem que ninguém visse, o leão dava contra elas. Por causa das ovelhas, ele estava dizendo assim para Saul, ó, por causa das ovelhas, eu arrisquei a minha vida. Esse era o Davi que foi chamado, irmão. Esse foi o Davi que foi escolhido e separado pelo Senhor. Agora, depois de todo o processo vivido, depois da tentativa de ocultar o pecado. E deixa eu te dizer, irmão, todas as vezes que nós tentamos ocultar o pecado, somos tendenciosos a fazer algo pior do que o pecado, maior do que o pecado cometido. Porque para Davi, irmão, o adultério já foi terrível. Mas para tentar esconder o adultério, ele matou o amigo. Porque todas as vezes que somos tentados a esconder o que precisa ser confessado, somos tendenciosos a cometer algo pior do que o pecado cometido. Mas agora Davi, irmão, está de novo, agora rei, com um trono, com um exército. Davi tinha prosperado, Jucá. Mas o trabalho de Deus é tanto que Davi disse assim, ó, deixa eu dizer, não retira de mim o teu espírito, Salmo 51.
restaura em mim a alegria da salvação. Era o que Davi estava clamando. E Deus não estava trabalhando com Davi para tirar ele do trono, mas para restaurar um coração. Então você percebe que o trono não foi um lugar de problema, mas o problema nasceu na perca de coração. Por isso, irmãos, é tão necessário, cara, em que um ambiente como esse, onde a glória de Deus se manifesta, se revela, haja em nós um olhar, Ismael, onde eu vou olhar e vou dizer assim: ó, então, Senhor, eu vejo, eu percebo a sua glória entre nós. Inclusive, eu queria que o Senhor tocasse os meus lábios. Eu queria que o Senhor tocasse a minha mente. Eu quero esse ambiente de glória. E aproveita, Senhor, toca as minhas mãos. Sabe, irmão, por quê? Porque antecede o envio. E deixa eu te dizer, há um envio de Deus para cada um de nós. Se você não sabia, vou ungir você agora. Você é um missionário. Porque a mim e a você, a todos nós, foi dada uma missão. Nós temos uma missão. Não é o Felipe que tem uma missão. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E esse reconhecimento de que eu tenho uma missão gera um clamor. Ai de mim. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, de uma mente ainda que fica fervilhando, borbulhando e pensando diversas coisas. Ai de mim, que ainda sou alguém que guardo as 7 chaves, os traumas que vivi. Uma brasa viva foi tirada e tocou Isaías e preparou Isaías para o envio. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, que essa manhã nós sejamos tocados, porque nós podemos ouvir uma voz como Isaías ouviu: a quem enviarei? A quem enviarei? Será que você pode dizer: eis-me aqui? Ou será que você tem receio de dizer: eis-me aqui? Ah, irmão, deixa eu te dizer, eis-me aqui não porque eu sou perfeito, mas eis-me aqui, irmão, porque eu quero ser tocado. Eis-me aqui, irmão, não porque sou perfeito, mas eis-me aqui porque eu sei e reconheço o quanto preciso do meu Senhor. Eis-me aqui, não é porque eu sou bom. Eis-me aqui, Senhor, como alguém que necessita de Ti. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Que o ambiente de glória, irmão, não seja um ambiente de satisfação momentânea, mas seja um ambiente conscientizador das transformações necessárias. Não é só um ambiente para que eu pule, ainda que eu possa fazer isso, mas é um ambiente, Jucá, de autoconsciência, cara.
Eu sou um homem de lábios impuros. Aí depois ele dizia: habito no meio de um povo de impuros lábios. Já não era mais o povo. Já não era mais o povo. Mas primeiro em mim, eu sou um homem de lábios impuros. Deixa eu te falar, irmão. Você não vai parar no reconhecimento de como você está. Você vai ser tocado exatamente aonde você reconhecer. Reconhecer como eu estou não é paralisia. Reconhecer como eu estou é alguém desejoso por esse toque de Deus, da sua glória, que habita em nós, seu Espírito que habita em nós, nos conscientizando. Você não precisa ser, nós não precisamos ser justiceiros nesse tempo, irmão. Não foi para isso que ele levantou. Tiago diz: não é bom que muitos de vós seja juiz. Não é bom. Então, meu amado, se desvincula daquilo que não é para você. E se conecta àquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Talvez você seja, como eu, um missionário imperfeito. Não só não convencional, mas também imperfeito. Não concluído ainda. Mas por algum tempo na caminhada, reconhecer as áreas ainda não desenvolvidas era sinal de que você não pode se envolver. Quem passou por isso? Não levanta a mão, não, irmão. Se você confessasse, desabilitava você. Então o que isso desenvolveu? Eu não posso confessar. Se eu sou líder, meu irmão, aí é que eu não posso dizer mesmo, porque se eu disser o que eu estou vivendo, se eu disser o que eu pensei, já sei, 6 meses de disciplina. 6 meses de disciplina. Tu já pensou, irmão? Irmão, aqui dentro de mim vê assim aquela pergunta assim, ó. Pergunta assim: quem já foi disciplinado? Não precisa não, irmão. Irmão, eu peguei uma vez 3 renovável com mais 3. Foi, Rodrigo? Foi. Aí eu saí com 18 dias por bom comportamento, olha. Tu acredita, irmão? Tu acredita, com 18 dias eu fui liberado, irmão. Era 6 meses. Quem pegou 1 ano? Eu vi alguém dizer: tu pegou 1 ano, Jandes. Rapaz, tu era ruim, viu, mano? Rapaz, Jandes. Mas deixa eu te dizer, irmão. Você acha que essas coisas não modelam a ação? Irmão, nem te digo porque que eu fui disciplinado, que é aí que tu vai ficar mesmo. Irmão, eu fui com meu pai para o jogo assistir o estádio. Foi para o estádio assistir o jogo. Por causa disso, irmão. Por causa disso. Por causa disso. 7 pontos na carteira. Mas deixa eu te dizer, irmão. Você acha que isso não quis modelar no meu interior como agora eu me comporto? Meu irmão, se eu disse que fui para o jogo, fui disciplinado 6 meses, então é melhor não dizer que fui. Aí agora, irmãos, que é um mover e um movimento do Espírito, onde foi removido de nós muita escama dos olhos. E Deus querendo aprimorar a caminhada, está dizendo assim, ó, fala, cara. Conversa com alguém. Conversa. Partilha. Irmão, ontem a gente teve uma mesa, irmão,
junto com os homens do grupo do Janderson e do Kennedy, pensa num negócio precioso, irmão. Irmão, nós entramos num assunto assim dificílimo para homem de tratar, por causa da cultura. Irmão, e deixa eu te dizer, para mim, irmão, eu tenho uma definição de maturidade. Maturidade é você tratar assuntos difíceis de forma leve. Se você consegue, irmão, tratar assuntos difíceis de forma leve, já são sinais e evidências de alguém que amadureceu. Irmão, pensa num ambiente legal, irmão. Pensa num ambiente produtivo, de pessoas confessando, partilhando. Então, meu irmão, deixa eu te falar, querido. Não guarda. Não esconde. Deixa irmãos habilitados pelo Espírito ajudar você. E deixa eu te dizer, provavelmente irmãos que já foram ajudados, ou nessa mesma área, ou em outras coisas. Porque, irmão, nós não estamos juntando um exército de gente perfeita, não. Irmão, eu recebi uma palavra lá em Itajaí, que foi assim, ó, chegou o tempo de caverna do adulão. Eu digo, dá certinho mesmo. Dá certinho mesmo, porque o exército que foi formado, irmão, de endividado, o negócio foi... Eu digo, rapaz, é nós mesmo, viu? É nós mesmo. Então, meu irmão, não é por perfeição, não. Não é performance, não é aparência. O homem que o Senhor, a quem o Senhor perguntou, a quem enviarei, tinha acabado de dizer, eu sou um homem de lábios impuros. Então não era o homem perfeito, não. Era o homem que reconhece. Era o homem que recebeu um toque. É o homem que estava sujeito. É o homem que foi alinhado. A Davi, ele não perdeu o trono, irmão. Ele teve um coração reconectado. Senhor, não faz nada com essas ovelhas. Resolve comigo. Aí, irmão, na minha imaginação, tá? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó. Pode parar. O processo já trouxe de volta o coração do pastor do início. Irmão, o rei jamais pode roubar o coração do pastor. Sabe, você entendeu, irmão? Então aquilo que você faz, a posição que você alcançar, o lugar de destaque que você alcançar, o lugar de influência que você alcançar, jamais pode roubar um coração em Deus. Porque senão jamais esse lugar vai poder ser usado para Deus, a favor do reino. Amém, queridos? Que essa presença, irmão, não traga medo. Mas como Davi, trazendo de volta a arca, temeu ao Senhor e disse assim: como trarei a mim a arca de Deus? O temor não gerou afastamento. O temor gerou uma pergunta: como eu trago? Como ele quer vir? Como está estabelecido para essa presença chegar? Que o temor, irmão, que não é o medo que afasta, mas o temor que reconhece, nos conduza em reverência e pergunta: como farei, Senhor? Como farei? Como o Senhor quer? Pode ter certeza, irmão, que Ele não vai ver alguém reprovado, mas vai ver, cara, alguém que eu posso contar. Não é sobre perfeição, irmão. Não é sobre perfeição. Irmão, o currículo que a gente mais olha, irmão, não é pelas coisas que sabe fazer. Pastor Luiz é que diz assim, ó: irmão, sente na mesa de quem já errou. Sente na mesa de quem já errou.
Sente na mesa de quem já errou, porque pode ter certeza que essa mesa é uma mesa rica em misericórdia. Então, irmão, a nossa mesa não é uma mesa de homens perfeitos, mas é uma mesa, irmãos, de homens que abriram seu coração e partilharam as suas imperfeições. Esse é o exército que a gente conta, irmão. Não é pelo currículo, é pelas cicatrizes, irmão. Não é por quanto de curso eu fiz, ainda que você possa fazer, mas o quanto de lugares eu passei que deixaram marcas, mas que depois, o que era ferida se tornou só uma cicatriz. Por isso que Jesus, apresentando-se diante de Tomé, ele disse: está aqui, Tomé. Era a cicatriz que você queria ver? E Tomé disse: cara, eu só acredito se eu ver as cicatrizes. Então deixa eu te dizer, irmão, em vez do seu diploma, deixa eu ver as suas cicatrizes. Deixa eu ver as marcas do Evangelho, irmão. Deixa eu ver as marcas do Evangelho. Experiências que você viveu, realidades que você passou, sejam elas traumáticas, mas que elas já não mais determinam aonde você fica. Porque se os traumas não são resolvidos, ele ainda é um fator determinante de como você vive a vida em Deus. Mas quando ele vira uma marca, irmão, você começa a ajudar outros que ainda não foram cicatrizados em feridas iguais a que você teve lá atrás. Seja abençoado, irmão, com essa convicção. Seja abençoado com essa convicção. Quando você assentar em uma mesa, irmão, em vez de você apresentar os teus diplomas, apresenta as tuas cicatrizes. Apresenta as tuas cicatrizes. Isso mostra lugares que passou, marcou, mas que foi resolvido, irmão. Como o encontro de Jacó no val de Jaboque. Nunca mais, Carlão, nunca mais houve uma caminhada do mesmo jeito depois daquele encontro. Houve uma marca. Quem olhava tinha que lembrar de que aquele homem foi mudado em seu andar naquele encontro. Amém, querido? Você pode ficar de pé? Senhor, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos por sua gloriosa presença, Senhor. Por sua glória que se manifesta, Senhor, promovendo tanta alegria, Senhor. Mas que também, Senhor, Pai, promove a consciência de áreas em nós que precisam ser mudadas e transformadas. Ah, Senhor, não é uma manhã de nós pararmos por causa do que reconhecemos, mas é uma manhã, Senhor, de diante daquilo que nós reconhecemos, nós declaramos: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Envie a nós, Senhor. Nos envie segundo o seu próprio querer. Que a sua glória, Senhor, seja sim transformadora sobre a vida de cada um de nós, Pai, segundo a sua própria vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós te adoramos, Senhor. Vai em paz, querido. Vai em paz. Vai em paz debaixo dessa graça, tá? Deixa eu falar para você, o almoço, para quem vai tá aqui do lado esquerdo ali naquele portão. Você pode passar lá, irmão, e pegar também e abençoar também a obra, tá bom? Que Deus abençoe, querido.